do projeto Biblioteca Digital Multimídia. Vamos entrevistar hoje Maurício Andrés Ribeiro, arquiteto, ecologista, foi presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, seção Minas Gerais, foi secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte entre 90 e 92, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas entre 95 e 98, diretor executivo do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, no Ministério do Meio Ambiente entre 2001 e 2002, e é autor de artigos e livros, entre eles Ecologizar, Pensando o Ambiente Humano, e Tesouros da Índia para a Civilização Sustentável, ambos da editora Rona. Este último livro ainda vai ser lançado agora no mês de maio. Olá, obrigado por sua presença. Agradeço. Eu gostaria de começar conversando com o senhor a respeito da ecologia. A ecologia ela tem um início vinculado à biologia e depois ela se ramifica. Quando a ecologia começa a ser uma ciência tratada, abordada e difundida no Brasil, em que momento essa ramificação se torna também mais ativa aqui no país? Olha, a palavra ecologia foi cunhada, começou a ser usada no século XIX, né? E ela significava muito um ramo que estudava o relacionamento das plantas e dos animais com os ecossistemas, com o ambiente em que viviam, né? A partir dali, durante o século XX, houve todo um desenvolvimento dessa ideia em vários campos das ciências, de modo que, quando chegou na segunda metade do século XX, já existiam desenvolvidos o ramo, por exemplo, da ecologia humana, né, que insere o ser humano dentro desse ambiente também, como uma das espécies da biodiversidade, a ecologia cultural, né, que inclui a cultura humana dentro dos ambientes naturais, dos ambientes construídos, a ecologia social, a ecologia política, porque também toda a questão da gestão do meio ambiente envolve relações de poder econômico, poder político entre as partes, né, conflitos que têm que ser resolvidos. A ecologia energética, que é um aspecto importante também, porque trata das cadeias alimentares e dos impactos que cada tipo de dieta alimentar tem sobre o meio ambiente, né? E então é uma ramificação muito grande. Na segunda metade do século XX, houve uma consciência maior desses problemas devido à crise ambiental global. Em 72, houve a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo. Em 92, houve a Conferência do Rio de Janeiro, né, a Rio 92, sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. E agora, recentemente, na África do Sul, em Joanesburgo, em 2002, houve a chamada Rio+10. Então, isso mostra que está se ampliando aí tanto a consciência sobre as questões ambientais, como também iniciativas para poder prevenir novos problemas e também corrigir aqueles que já vieram se acumulando. O senhor tem uma longa experiência na questão da gestão pública, tanto na esfera municipal, estadual, federal. Como o senhor avalia o Brasil, os estados, os municípios brasileiros nessa questão da gestão ambiental? Olha, no Brasil houve um avanço de consciência grande, particularmente a partir da Conferência de Estocolmo, em 72, né? E pelo fato do Brasil ter sediado a Conferência do Rio de Janeiro, em 92, também houve toda esse assunto ficou na pauta e as pessoas procuraram se informar e se conscientizar. Então, do ponto de vista de uma consciência maior, houve um avanço muito grande. Não significa que esse avanço de consciência e do discurso também tenha se traduzido em ações práticas. Eu acho que existe ainda uma distância grande entre o discurso e a prática, né? A prática, tanto a prática individual de cada pessoa no seu cotidiano, na sua vida diária, como também a prática coletiva e a prática mais pública, né? Então, essa defasagem ainda existe entre o discurso e a ação prática. E por que o senhor acha que existe essa defasagem? O que dificulta uma ação prática mais eficaz por parte do poder público no Brasil? Olha, existem, assim, desde questões ligadas a dificuldades práticas mesmo operacionais, né, de
investimentos necessários para poder fazer determinadas ações de prevenção ou de recuperação ambiental, como também existem algumas dificuldades, até resistências à mudança, né? Por exemplo, na nossa vida pessoal mesmo, você mudar um hábito de consumo é uma coisa que às vezes se faz de uma forma, assim, exige um certo esforço individual, né? E então, você adotar um hábito de consumo alimentar que seja ecologicamente menos agressivo, ou adotar na sua vida também diária um hábito de tratar dos resíduos que são gerados na sua casa, reciclando, procurando reduzir o volume de resíduos, né? Até a nossa vida como consumidores, né? A gente sabe que o impacto do ato de consumo é muito forte sobre o meio ambiente. Sociedades que são mais consumistas geram uma pressão muito maior sobre os recursos naturais e um volume muito maior de resíduos para serem também gerenciados e dispostos de forma adequada. Então, tudo isso traz algumas resistências a essas mudanças, né? E no Brasil me parece que falta também assim, alguma ação mais articulada do ponto de vista de gestão e também instrumentos para colocar em prática essas ideias, né? Por exemplo, a nossa legislação ainda é muito baseada em instrumentos como o licenciamento, as outorgas, a fiscalização ambiental, e ainda pouco desenvolvida no que diz respeito a instrumentos econômicos, instrumentos de mercado que possam ajudar a ter um casamento melhor entre as questões econômicas e as questões ecológicas. Então, por exemplo, existem vários países hoje no mundo que já têm uma prática de procurar uma reforma tributária ecológica, né? Uma reforma tributária que desonere o trabalho, que facilite a criação de postos de trabalho e que onere mais o desperdício, o uso excessivo de recursos naturais. Isso é uma coisa que se busca em muitas políticas econômicas, em vários países. Principalmente alguns países europeus já estão muito nessa linha. E no Brasil ainda tem essa defasagem, né, que a nossa política econômica às vezes não está ecologizada, né, não está ainda imbuída desses princípios para poder articular melhor as questões econômicas e as questões ecológicas.